A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa aula de Crisma. O tema de hoje nós vamos falar da ressurreição de Jesus, né? A aula passada a gente terminou com um clima pesado, né? Meditando Cristo morto, né? Nós meditamos um aspecto muito importante que eu discutia na internet um dia com uma pessoa adepto de ideias ateístas. E os ateus, eles não entendem uma coisa. Como Cristo pode ser um modelo para nós se ele morreu sozinho e torturado e abandonado, né? Muitas pessoas pensam como que Cristo ele pode ser a esperança de alguma coisa se ele só fez o bem e foi tratado com tanto mal. Ou seja, o cristianismo ele não é entendido pelas pessoas que não têm uma humildade de coração. Porque qual que é a nossa reação natural diante do sofrimento? Muitas vezes é reclamar, muitas vezes é não ter esperanças, muitas vezes é se revoltar. Quantas vezes no momento de sofrimento nós reclamamos, nós muitas vezes perdemos a esperança e quantas vezes a gente se revolta, fica nervoso mesmo, certo? Quantas vezes? Porque é natural. A gente tem que entender que isso é natural. O ser humano, por ele ter uma alma imortal e racional, ele entende as consequências das coisas e ele padece no seu corpo a angústia que sofre a sua alma. E é por isso que a gente deve entender que Cristo passou pela cruz, só que a cruz ela não é o fim. A cruz ela foi o meio pelo qual ele nos salvou. Assim como os nossos sofrimentos são um meio para a nossa santificação. Já começa a aula de hoje com essa pedrada. Os nossos sofrimentos são um meio para a nossa santificação. Assim como Cristo morreu na cruz para redimir a nossa vida, os nossos pecados e abrir a porta do céu para nós, assim também, para que nós cheguemos ao céu, também nós precisamos passar pela nossa paixão, morte e ressurreição. Como vai dizer o apóstolo Paulo, eu completo em minha carne aquilo que faltou no sacrifício de Cristo. Então, quando Cristo morre na cruz, né? Ó, tá todo mundo perdoado. Ó, essa aqui é uma escada rolante pro céu, faz fila, todo mundo subindo. Aí todo mundo subindo. Não. Cristo quer que nós sigamos os seus passos. E os passos de Cristo foram passos com uma cruz nos ombros. Nós também iremos, de uma maneira ou de outra, passar por certos sofrimentos na vida que vão ser importantes para a nossa purificação. E Deus vai nos dar a graça. E assim como nós morreremos na cruz junto com Cristo, hoje ressuscitaremos com Ele. Ressuscitaremos com Ele. Porque a meditação cristã, o auge dela a cruz é a nossa salvação. A cruz foi por meio da cruz que nós teremos agora a nossa redenção. Só que a cruz ela não é o fim. A cruz é um meio para chegar no objetivo que Deus quer, que é a salvação do mundo. E assim a nossa cruz do dia a dia também é um meio para a nossa salvação. E se você for uma pessoa tão cristã, tão cristã, tão cristã, ao ponto de que a sua vida vai edificar do outro, então a sua cruz também é forma de edificar o outro. E se você for tão santo, tão santo, tão santo, você e viver como com exemplo a vida de cristã, quem sabe um dia você seja canonizado. Já pensou? São Pedro do Felipe? Já pensou Santa Andressa Costa?
Ou seja, a sua vida foi tão configurada de Cristo que você vai nos altares, vai ser elevado à honra dos altares para como um exemplo de cristão. É isso que é a vida dos santos. Eles viveram tão então, né? Nome bíblico, né? Eles, perdão que eu tô um pouco gripado também. É, eles viveram, os santos viveram uma vida tão configurada a Cristo que não era mais eles que viviam, mas Cristo que vivia neles, como diz Paulo na Bíblia, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Por quê? Porque na cruz do dia a dia, e pensa, os santos sofreram muitas cruzes. Na cruz do dia a dia, eles não reclamavam, não se revoltavam, não murmuravam e não perdiam a fé. Na verdade, eles se uniram tanto à sua cruz que o amor deles cresceu. Cresceu ao ponto de que Cristo começou a viver neles. Ao ponto que, se você olha Padre Pio e Nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, Padre Pio é uma criatura, mas São Padre Pio, ele se configurou tanto a Cristo que as chagas de Cristo apareceram nas suas mãos, no seu pé e no seu peito. E ficaram 50 anos com ele. As chagas de Cristo. E assim, será que nós temos que se configurar Cristo até ter as chagas? Não, Deus tem um propósito para cada um. Mas naquilo que Deus te coloca como provação, a gente e eu também, né, temos que ser fiéis àquilo que Deus nos coloca como provação. Fácil falar, né, Felipe? Difícil é fazer. Pois bem, a gente tem que rezar. E a graça está que Cristo, após a sua cruz, ressuscitou. Então vamos começar lendo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Tamires, é com você. Tá bom, então vamos lá. Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos no túmulo de Cristo. Sua mãe Maria, se a deixassem, ficaria ali e seria sepultada com seu filho. Quanta dor! José de Arimateia compra um manto e cobre o corpo de Jesus e dá-lhe seu próprio túmulo. Jesus, de tão pobre que era, não tinha nenhuma sepultura para descansar seu sacrossanto corpo sem vida. A pedra rola e sepulta um Deus que morreu por nós. Logo vem o sábado e a tristeza reina nos corações dos discípulos e apóstolos. Mas algo acontecia em um lugar que os olhos não podem ver. Vamos lá. Pessoal, vamos contemplar essa imagem. Jesus sem vida, José de Arimateia, João, provavelmente ali Maria Madalena, uma das mulheres que estavam ali. Após descer na cruz, eles sepultam Jesus. Vai dizer a Sagrada Escritura que José de Arimateia, discípulo de Jesus às escondidas, muito rico, vai até Pilatos e pede autorização para ter posse do corpo de Cristo. E José de Arimateia, rico, ele tem um túmulo reservado para ele, um túmulo que nunca tinha sido sepultado a ninguém. José de Arimateia cede o seu túmulo para sepultarem a Cristo. Agora, meditamos aqui a dor da Virgem Maria. Veja a Virgem Maria com as vestes enlutadas, né, escuras, chorando sobre o corpo do seu filho sem vida. E ali, naquela sexta de noite, Cristo vai ser sepultado e a pedra do túmulo será rolada. E inicia-se assim, na sexta de noite, o sábado judaico. Porque o sábado judaico ele começa na véspera do sábado, sexta de noite. E segundo a tradição dos judeus, o sábado é dia de guardar para Deus, de descanso. De descanso. Então, Jesus, ele cumpre a lei até na sua morte. Ele vai fazer com que o sábado seja cumprido uma vez por todas. Ele descansará o último sábado da lei judaica. Passará durante todo o sábado,
que antecede a Páscoa, morto no sepulcro. Mas existe algo que os nossos olhos não estão vendo. Cristo, ele morreu para salvar a humanidade que veio antes dele, durante a vida dele e após a sua ressurreição, como nós. Nós nascemos 2000 anos após a morte de Cristo. Então, e nós também temos essa esperança de sermos salvos por ele, porque a salvação de Cristo ela é atemporal. Cristo, como Deus, ele não vive no tempo. Então, uma vez que ele salva a humanidade, ele salva todos os tempos da humanidade, no passado, no presente e no futuro. No passado, no presente e no futuro. Mas onde que estão as pessoas do passado na época de Cristo? Todas elas estavam mortas. Imaginem, Adão e Eva, Elias, Isaías, Jeremias, Davi, Salomão, Baruque, Ezequiel, Noé, todos esses que vieram antes de Cristo, Moisés, eles, por mais santos que eles viveram, eles não tinham como entrar no céu porque eles viveram no pecado. Eles viveram no pecado, eles não tinham a salvação do pecado. Onde que eles estavam? Onde estavam a alma deles? Onde estava a alma dessas pessoas? Vai dizer o credo niceno-constantinopolitano que Cristo, após a sua morte, descerá aos infernos. E no nosso credo mais atual, quando a gente reza na missa, já ouviu, parou para ouvir? Que a gente fala, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Antes de ressuscitar ao terceiro dia, Cristo desceu à mansão dos mortos. Mansão dos mortos ou inferno. Infernos. Vamos fazer uma distinção aqui antes que a gente não está falando do inferno do Satanás. Certo? Aqui nós estamos falando de um lugar que existia como se fosse uma sala de espera, onde que as almas dos justos esperavam pela salvação eterna. Eles não poderiam entrar no céu, mas por serem justos, eles não estavam no inferno da condenação eterna. Certo? Então, ali, vamos dizer, a gente chama esse meio termo de mansão dos mortos. Um lugar onde Cristo, ele vai agora, nesse sábado em que o seu corpo está morto, a sua alma, a alma de Cristo, vai à mansão dos mortos anunciar a salvação para aqueles que morreram antes de Cristo. Então, eu vou aqui compartilhar uma imagem com vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Vamos ler e meditar essa passagem. Pode ler, Tamires. Mansão dos Mortos. Jesus com seu sangue salvou e redimiu todo o universo, todos os homens que nasceram antes, durante e depois do sacrifício dele na cruz. Sabemos que aqueles que morreram depois da morte de Jesus na cruz vão ou para o céu ou para o inferno. O purgatório já é a garantia do céu. E antes de Jesus, para onde iam as almas dos bons e dos maus? Continua? Continua, por favor. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica: a morada dos mortos, a que Cristo morto desceu, é chamada pela Escritura os infernos, Sheol ou Hades, porque aqueles que aí se encontravam estavam privados da visão de Deus. Tal era o caso de todos os mortos, maus ou justos, enquanto esperavam o Redentor, o que não quer dizer que a sua sorte fosse idêntica, como Jesus mostra na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Foram precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão.
que Jesus Cristo libertou quando desceu à mansão dos mortos. Jesus não desceu à mansão dos mortos para de lá libertar os condenados, nem para abolir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o tinham precedido. Pode continuar. Cristo vai pregar aos mortos que ele venceu a morte e abrir a porta do céu para aqueles justos que viveram a vida retamente e com temor a Deus. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos. A descida à mansão dos mortos é o cumprimento, até a plenitude do Evangelho, do anúncio evangélico da salvação. É a última fase da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta no seu significado real e extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, porque todos aqueles que se salvaram se tornaram participantes da redenção. Respira. Continua. Cristo, portanto, desceu aos abismos da morte, para que os mortos ouvissem a voz do Filho do Homem e os que a ouvissem vivessem. Jesus, o príncipe da vida, pela sua morte reduziu à impotência aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertou quantos por meio da morte se encontravam sujeitos à servidão durante a vida inteira. Desde agora, Cristo ressuscitado detém as chaves da morte e do Hades. E, ao nome de Jesus, todos se ajoelham, no céu e na terra e nos abismos. Um grande silêncio reina hoje sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque Deus adormeceu segundo a carne e despertou os que dormiam há séculos. Vai à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Quer visitar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Vai libertar Adão do cativeiro da morte. Ele que é ao mesmo tempo seu Deus e seu filho. Eu sou teu Deus e por ti me fiz teu filho. Desperta tu que dormes, porque eu não te criei para que permaneças cativo no reino dos mortos. Levanta-te de entre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Muito bem. Pessoal, vamos agora fazer uma meditação sobre o que Jesus fez enquanto o seu corpo estava morto. Então, sepultaram Jesus. E a igreja medita que esse sábado, antes do domingo da Páscoa, o sábado santo, é o momento em que Cristo ele dorme. Ele está morto no seu corpo, mas é como se ele estivesse repousando, e nesse repouso a igreja fala que esse é o repouso do grande silêncio. O corpo de Deus sem vida no túmulo, a terra fica silenciosa. Imaginemos os discípulos de Cristo que ouviram de Cristo palavras bonitas, viram ele fazer milagre, pensavam que ele seria o rei de Israel libertador, e o cara morre pregado numa cruz. Silêncio. Visivelmente parece que Cristo foi derrotado. Cristo foi derrotado pela morte. Parece que a cruz é o fracasso daquele que veio ao mundo, amou e teve como retribuição uma morte. Essa é a visão humana dos discípulos, um fracasso. Quem é que tinha esperanças no coração e que chorava e rezava durante todo esse sábado? A bem-aventurada Virgem Maria, ela que enterrou seu filho, e se pudesse, ela seria sepultada junto com ele. Porque não é natural a uma mãe ter o filho morto antes dela. Certo? Não é natural. O que é o natural da vida? Os pais morrerem antes dos filhos. E quando isso acontece,
não tem nome, porque o filho, quando perde a mãe, ele fica órfão. Qual é o nome que você dá para uma mãe que perde um filho? Vai dizer o Papa Francisco, é uma dor que não tem nome. Não vai ser o quê? Desfilhado? Não tem um desfilhado. Ou seja, é uma dor que não tem nome. Por quê? Porque não é natural. Assim como uma mãe, quando o filho morre, ela não deixa de ser mãe. Certo? Mesmo com o filho morto, ela é a mãe do filho morto. E assim a Virgem Maria, na maior plenitude da figura de Nossa Senhora das Dores, guarda o silêncio do sábado, reza e medita. Enquanto isso, Jesus, no plano espiritual, visita a mansão dos mortos. E ele chega na mansão dos mortos, conforme a gente pode ver por essa imagem. E a mansão dos mortos, vamos entender, ela era, né, uma parte do inferno onde ia a alma dos justos. Onde ia a alma dos justos. Os injustos, desde sempre, eles foram para o inferno da condenação. Os maus, os assassinos. Por quê? Porque antes de Cristo, quem tinha domínio sobre o mundo, quem tinha domínio sobre o ser humano, era essa figura que está à direita na imagem. Vocês conseguem visualizar os demônios? Os demônios. Mas tinha uma parte do inferno onde iam as almas justas. Onde os. E ali, na Bíblia, a gente tem a parábola do pobre e do Lázaro. Já ouviram falar da parábola do pobre e do Lázaro? Quem não ouviu? É aquela parábola que existia um rico chamado Lázaro, que ele se banqueteava o dia todo, né? Um rico, né, que se banqueteava o dia todo, e um mendigo chamado Lázaro, certo? Lázaro, ele sobrevivia das migalhas que caíam da mesa do rico, que todo dia se banqueteava e fazia festa. Um dia o rico morreu e Lázaro morreu também, os dois morreram. O rico, ele estava no inferno da condenação. E ele olhou Lázaro, e Lázaro estava no lugar chamado Seio de Abraão, onde estavam as almas dos justos. E o rico pedia para Abraão para poder voltar à terra e avisar os seus irmãos de que existia o inferno e que não era para tratar as pessoas mal. E o Abraão vai falar, ó, eles têm Moisés e os profetas, eles que os escutem, né? Essa parábola tá lá no Evangelho, mas só para dizer o seguinte, inclusive eu falei dessa parábola na aula sobre a vida pública de Jesus, né? Eu me lembrei que eu já contei. Mas antes de Cristo, se você fosse uma pessoa boa e justa, você ia para o seio de Abraão, ou mansão dos mortos, ou Hades, ou inferno, ou Sheol, depende da tradução, né? E se você fosse uma pessoa má, você ia para o inferno tradicional, o inferno normal. Mas de qualquer forma, você ia para o inferno. Não tinha céu antes de Cristo. Não tinha céu antes de Cristo. E Cristo, quando ele morre, vai dizer o catecismo que ele vai para a plenitude da sua missão. O ápice da missão de Cristo é aqui. Porque ele pregou para aqueles que estavam vivos. A igreja depois de Cristo pregará para as gerações futuras. Ou seja, para nós, a igreja está pregando para nós hoje. Mas quem pregou para aqueles que vieram antes de Cristo? Estava faltando essa parte. Então Cristo, ele vai invadir o inferno. E ele vai dizer assim, Satanás, tá vendo todas essas almas desses justos aqui? Eu paguei por elas. Eu paguei. E a partir de agora, elas estão saindo daqui. As almas desses justos vão comigo para o céu. Então Jesus foi pegar todo esse povo aqui e levá-los para o céu. Mas primeiro Jesus veio pregar a salvação para eles.
E quem foi o primeiro que Jesus buscou? O velho Adão. Aqui temos aqui Jesus e o velho Adão. Você está vendo Jesus estendendo as mãos para Adão? Jesus e o velho Adão. Por que Jesus prega a Adão? Para dizer o seguinte: Adão, você começou com tudo isso pela desobediência de tu e tua esposa, Adão e Eva. Você cortou a salvação para todas essas pessoas que estão aqui. Mas Adão, não se preocupe. Eu paguei pelo seu erro, eu paguei pelo erro de todo mundo. Agora, povo de Deus que está aqui na mansão dos mortos, a mansão dos mortos não existe mais. Venham comigo para o céu, porque o meu sangue pagou pela sua libertação. E assim, todos aqueles que morreram na justiça antes de Cristo, os profetas, Moisés, Adão, Davi, Salomão, eles agora vão sair da mansão dos mortos e subir aos céus. Para dizer o seguinte: a minha justiça humana, a minha justiça pessoal, ela pode me livrar da condenação eterna no inferno, mas ela não me abre o céu. Quem me abre o céu é Cristo. Por mais que esses aqui fossem pessoas tementes a Deus, por mais nenhuma bondade que eles fizessem seria o suficiente para pagar o preço do pecado que os deixavam no inferno. Vocês estão entendendo? Então, Cristo veio, abriu as portas da mansão dos mortos, libertou todos os justos que viveram antes de Cristo e inaugurou o céu para nós. E desde então, todos aqueles que morreram depois de Cristo têm agora a oportunidade de entrar no céu também. É complexo, né, gente? Qual é o status que temos hoje em termos de novíssimos? A gente vai ter aula sobre os novíssimos, ou seja, o destino do ser humano após a morte. Teremos o céu para aqueles que morrem como Cristo, em Cristo. O inferno para aqueles que morrem contra Cristo. E os dois destinos são eternos. O céu ele é eterno e o inferno ele é eterno também. Não existe mais essa mansão dos mortos. E a Tamires perguntou: seria isso o limbo? O que é o limbo? O limbo ele não é uma questão da doutrina da igreja. Não tem se a igreja não fechou um discernimento sobre o limbo. Tem teólogos que dizem que existe, tem teólogos que dizem que não existe, e como não, só tem debate. O que seria se as pessoas que morrem sem o batismo, como por exemplo as crianças que sofreram a morte pelo aborto, ou as crianças não batizadas, elas não têm pecado para ir para o inferno, mas também não têm um batismo para ir para o céu. Então elas ficariam no meio termo chamado limbo. Mas a igreja ainda não, apesar de ter várias discussões teológicas, o limbo ele não é uma doutrina, entendeu? Então a gente não sabe o que acontece com as pessoas sem o batismo, embora o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que devemos confiar à misericórdia de Deus todas as almas que morrem sem o batismo, principalmente daquelas inocentes, né? Das crianças, por exemplo, que morrem sem o batismo, e portanto, a importância de a gente batizar as nossas crianças. Deu para entender, Tamires? Sim, obrigada, prof. Bom, pessoal, alguma dúvida sobre a mansão dos mortos? O que é o seu significado? Está claro? Sim. Porque se você nascesse antes de Cristo e fosse a melhor pessoa do mundo, você não ia para o céu. E é por isso que é valoroso o sacrifício de Cristo. Porque o que nos salva no final não é a nossa bondade humana, mas é a nossa bondade unida à graça de Deus que abre o céu. Ou seja, a salvação de Cristo é totalmente gratuita. Ela é totalmente gratuita.
E a partir do momento que nós temos essa adesão a Cristo e vivemos uma vida de fé e de obras, nós chegamos perto do céu. Ah, eu morri, mas eu não fiz todas as obras que deveria fazer. Não fiz a purificação de todos os meus pecados, mas eu morri na amizade com Cristo, morri na graça. Você vai passar um tempo no purgatório, mas o purgatório já é o céu. Certo? O purgatório ele já é o céu. Então todas as almas que estão no purgatório, elas já estão salvas. Elas só precisam ainda fazer uma purificação daquilo que elas não conseguiram purificar em vida. Porque no céu só entra quem é como Cristo, santo. Ok? Então não se preocupe, gente. Não se preocupe. Provavelmente todos nós vamos passar um tempo no purgatório. E é por isso que em todas as missas rezamos pelos mortos. Ok? Acontece, né? Como diz o padre Paulo Ricardo, a gente vai pegar um bronze no purgatório. Porque o purgatório ele tem fogo, tá? A gente vai pegar um bronze no purgatório porque... Pensa, quantas infidelidades a gente... Todos os nossos pecados, quantos pecados a gente conseguiu reparar? Uma coisa é o pecado perdoado, outra coisa é a reparação, é a justiça. É a satisfação da pena do pecado. Então, por isso que nós nos confessamos frequentemente, mas a igreja também ainda nos ajuda com uma coisa chamada indulgência plenária, que apaga todas as nossas penas. E caso de você morrer depois de uma indulgência plenária, você pode ir para o céu direto. E olha só, o Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV estão dando continuidade ao Ano Santo Jubilar. O Ano Santo Jubilar, ele concede indulgência plenária a todos aqueles que se confessam, vão até um santuário jubilar. Aqui em São Paulo tem uns 9 santuários jubilares. Comungam e rezam pelo Papa. Você ganha indulgência plenária para si ou por uma alma do purgatório. Olha só, pensa nos seus parentes que morreram, estão no purgatório agora, esperando que você faça uma indulgência, uma oração por eles, uma missa, né? Mas aqui eu já estou adiantando o assunto da outra aula. Vamos continuar. Que a gente vai ter uma aula que a gente vai falar só dos novíssimos do homem. A gente vai falar o que é o inferno, a gente vai falar o que é o céu e o que é o purgatório. A gente vai ter uma aula só disso, né? Mas é conveniente falar disso porque esse é o nosso cenário atual. Se nós morrermos hoje, teremos diante de nós o tribunal de Deus e duas sentenças possíveis. A salvação, a primeira sentença, a salvação eterna, ou imediata, ou a salvação eterna mediante uma penitência no purgatório. Ou, segundo a sentença, condenação eterna. Porque durante a minha vida, eu não quis viver na graça de Deus. Na verdade, ao contrário, eu quis viver da maneira que eu bem queria, e eu rejeitei a Deus, e portanto na eternidade, se vai dizer São Tomás de Aquino, no momento da morte a sua alma fica como está no momento da morte. Ou seja, se eu morrer em pecado mortal, depois da morte eu não posso mais mudar, eternamente estarei em ódio contra Deus. Se eu morrer na graça de Deus, no momento da morte, eternamente estarei na graça de Deus. Por isso que não existe perdão dos pecados após a morte, certo? Não existe perdão dos pecados após a morte. Nós temos esta vida aqui, agora, para buscar a graça de Deus. Não teremos outra oportunidade. Esquece aquela balela do espiritismo, falando que a gente vai ter outra vida. Não tem. Não tem. Só tem essa, certo? Só temos essa vida. Tudo bem, gente? Então Cristo ele vai derrotar o diabo. Cristo ele vai humilhar o diabo, na verdade, né? Ele vai derrotar o diabo e o diabo vai perder o poder sobre o destino do homem após a morte, porque agora o ser humano tem acesso à graça, tem acesso a Cristo, tem acesso à salvação. Qual vai ser o único poder que o diabo vai ter agora? O único poder que o diabo tem agora é de mentir, porque ele já está derrotado.
O inimigo de Deus já está derrotado. E ele só tem um poder, que é mentir. E como o único poder do diabo é mentir, é isso que ele vai fazer mais. Ele vai mentir, vai falar que Deus não é bom, vai falar que Deus não existe, vai falar que não precisa ir pra igreja, vai falar que não precisa ir na missa de domingo, vai falar que. Vai falar várias coisas, né? E a gente vai fazer o quê? Vai acreditar. Vai acreditar. Porque nós somos fracos, nós somos bobos, nós somos, como diz o saudoso Padre Léo, nós somos uma anta, né? E a gente acredita em tudo aquilo que o diabo fala porque nós não oramos. Então, o último poder do diabo, já derrotado, é mentir. Qual é a mentira que o diabo está tentando nos contar hoje? Para fazer perder a nossa alma. Vamos, medite isso, né, no seu coração. Qual é a mentira que o diabo está te contando hoje? E qual é a verdade que Deus está te falando hoje? Que derrota a mentira do diabo. As mentiras do diabo são derrotadas apenas com uma coisa, com a verdade de Cristo. Com a verdade de Cristo. Não é a verdade de Buda, não é a verdade dos orixás, não é não, só tem uma verdade. E a gente diz, a verdade é uma pessoa. É Cristo. É Ele que foi até as mansão dos mortos, é Ele que libertou todo esse povo da antiga aliança, é Ele que abriu as portas do céu. Todos os justos que morreram na esperança e na justiça foram para o céu, porque a sua justiça agora encontra-se com a justiça de Cristo e por conta disso eles conseguem entrar no céu. A mansão dos mortos foi fechada. E o céu foi aberto para nós. Gente, se vocês não acham isso bonito, vocês já estão mortos por dentro. Né? Vamos lá. O túmulo vazio. Vamos lá, Tamires. O túmulo vazio. Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dos mortos, vencendo o último inimigo e pena máxima do pecado de Adão, a morte. Jesus ressuscita conforme os relatos dos evangelhos, aparecendo primeiro às mulheres e depois aos discípulos. Mas o que é ressuscitar? Assim, afirma o Catecismo da Igreja Católica. O que é ressuscitar? Na morte, separação da alma e do corpo. O corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai ao encontro de Deus, embora ficando à espera de se unir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Jesus. Pelos méritos de Cristo, nós podemos também ressuscitar um dia para a glória com um corpo glorificado, mas aqueles que negam a historicidade da ressurreição de Jesus. O mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real, com manifestações historicamente verificadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo, por volta do ano 56, pôde escrever aos Coríntios: transmitivos, em primeiro lugar, o mesmo que havia recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A seguir, apareceu a Pedro, depois aos 12. O apóstolo fala aqui da tradição viva da ressurreição, do que tinha tomado conhecimento após a sua conversão, às portas de Damasco. Não precisamos de provas históricas, apenas crer pela fé. Mas os primeiros cristãos davam as suas vidas para testemunhar isso. Todos os 12 apóstolos derramaram seu sangue para testemunhar que não tinham medo da morte, porque sabiam que ressuscitariam com Cristo. Muito bem. Então, ao terceiro dia, vamos lá.
Por que terceiro dia? Cristo morre na sexta, repousa no sábado, enquanto ele vai à mansão dos mortos, né? Em alma, né? Em espírito. E no domingo, não se sabe se foi à meia-noite de domingo, não se sabe se foi na véspera de sábado para domingo, não se sabe se foi no próprio domingo, só se sabe que no domingo, terceiro dia, portanto, né? Cristo ressuscita. E Cristo, ao ressuscitar, vamos entender o que é ressuscitar primeiro com o catecismo. No número 997, diz o seguinte: quando nós morremos, existe uma separação da nossa alma do nosso corpo. Morreu, vai ficar lá o seu corpo sem vida, porque o que dava vida ao seu corpo era a sua alma. Então você vai ter uma separação. A alma vai sair do corpo. A alma nós não podemos enxergar com os nossos olhos porque ela é espírito. Então, o nosso corpo fica sem vida porque a nossa alma se separou do nosso corpo. E assim, a nossa alma fica no nosso corpo enquanto o nosso corpo tem vida. A nossa alma gera vida no nosso corpo. E aquilo que tira a vida, sei lá, um tiro, uma doença, ela vai fazer com que a matéria do nosso corpo se enfraqueça ao ponto de que a nossa alma saia. Isso chama-se morte. Foi isso que aconteceu com Jesus. Como Jesus ele era verdadeiramente homem, o seu corpo padeceu os sofrimentos ao ponto que biologicamente o seu corpo não pôde suportar e ele morre. E o corpo de Jesus sem vida é colocado no túmulo enquanto a sua alma se separa do seu corpo. Isso vai acontecer com todos nós, tá bom? A morte vai chegar. E quando a nossa alma se separa do nosso corpo, ressuscitar seria então a nossa alma retornar ao nosso corpo, de forma que o nosso corpo fique saudável de novo também. Porque imagina, vamos dizer que você é decapitado, arranca sua cabeça. Aí você vai ressuscitar como se a sua cabeça não está ligada ao corpo? É biologicamente possível. Cristo, ao ser ressuscitado, o seu corpo também vai ser curado de todas as feridas que o mataram, ficando apenas os sinais visíveis de Cristo, que são as chagas. E assim, a alma de Cristo retornará ao seu corpo e ele vai ter depois disso um corpo glorioso. A partir do momento em que Cristo ressuscita, ele se torna um corpo glorioso e imortal. Não é mais possível matar Jesus depois da sua ressurreição. E esse corpo que Cristo tem, que é glorioso e imortal, era o corpo que éramos para nós termos se Adão e Eva não pecassem. Vocês estão entendendo? Nós, seres humanos, nós não fomos feitos para a morte. A gente não foi feito para morrer. E é por isso a morte ela não é natural a nós. E é por isso que nós ficamos angustiados perante a morte. Por exemplo, os outros animais que não são racionais como o ser humano, nenhum deles se angustia perante a morte. Nenhum deles se angustia perante a morte. Já viu um cachorro angustiado porque vai morrer? Já viu um gato angustiado porque vai morrer? Não, eles vivem, nascem, vivem e morrem normalmente. Eles não ficam com depressão, eles não ficam com angústia. Agora nós, nossa, um dia meu pai vai morrer, nossa, um dia minha mãe vai morrer, nossa, um dia eu vou morrer. Por quê? Porque a morte ela não é natural. A morte ela é um trauma para o ser humano e ela entrou por causa de uma coisa chamada pecado. Pecado de Adão e Eva. Então a morte ela não é natural. É assim também
Por isso que nós sofremos perante a morte. A morte, ela é irracional. Ela não deveria existir para nenhum ser que é inteligente, nenhum ser que tem potência de imortalidade, porque nós somos imortais na alma. E o nosso corpo era para ser imortal como a nossa alma, mas não é, isso causa um trauma. E esse trauma, ele é sanado primeiramente em Jesus, que ao morrer ressuscita com o seu corpo glorioso. E eis que vai acontecer conosco. Todas as pessoas que morrem, que morreram, irão ressuscitar de novo. Seu pai, sua mãe, seus avós, seus primos, primas, você também, um dia você vai morrer. Um dia, e nós estaremos, enquanto isso, no céu ou no inferno. E um dia nós ressuscitaremos, quando Cristo voltar, o último dia de Cristo, quando ele voltar, no último dia deste mundo, quando Cristo voltar, Cristo, ele vai ressuscitar todos, justos e injustos. Todos eles terão a sua alma unida ao seu corpo novamente. Uns para viver unido de corpo e alma no céu, ou seja, no céu nós estaremos não só espiritualmente com a alma, mas a gente vai estar unido no céu com o nosso corpo. Nós estaremos no céu com o nosso corpo ou no inferno com o nosso corpo. Todos os seres humanos terão a união do seu corpo e da sua alma, tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna, porque a alma, ela não foi feita para ficar sem o corpo. Vocês estão entendendo? A alma, ela não foi feita para ficar sem o corpo. E mesmo as almas dos santos que estão no céu, eles um dia voltarão para os seus corpos. Mesmo as almas dos condenados que estão no inferno, eles um dia voltarão para os seus corpos. E o céu e o inferno será um lugar onde nós estaremos juntos com os nossos corpos. Eu espero que no céu, tá, gente? Espero que no céu. Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu ver quanto tempo temos de sala aqui. 3 minutos. Vamos fazer a troca de sala? Vamos? Vamos. Vamos lá. Prof, uma dúvida. Como que a nossa alma vai se unir ao nosso corpo? Eu não entendi essa parte. Bom, primeiro, no último dia. Isso é um mistério escatológico, né? Ou seja, dos últimos tempos, quando Cristo vier. Nosso corpo, vamos lá. Os nossos ossos, Cristo vai reunir de novo e vai fazer um corpo novo pra gente. Na verdade, por que os católicos eles preferem não cremar os corpos? Porque tem essa esperança que um dia nós sairemos dos nossos túmulos. Vocês estão entendendo? Com o corpo, Deus vai colocar. Tem uma passagem de Ezequiel, que é uma passagem que diz sobre a
passagem dos ossos secos. Já ouviu falar dessa passagem? Não. E no livro de Ezequiel, ele vai ver um vale cheio de caveira, né? Assim, várias caveiras, esqueletos. E Deus ele vai soprar o Espírito Santo e aqueles esqueletos vão ter carne de novo, vão se tornar pessoas novas de novo. É uma profecia sobre o quê? Sobre o que Cristo vai fazer conosco nos últimos tempos. E o que Cristo vai fazer conosco nos últimos tempos? O nosso corpo lá no túmulo, só a caveirinha, vai voltar a ter vida. A gente vai crescer carne de novo, vai crescer os órgãos de novo. E depois que Cristo fazer isso, ele vai pegar a nossa alma no céu ou infelizmente no inferno e vai jogar de novo nesse corpo. Então a alma vai ser o único corpo e a gente vai voltar a viver. Só que agora num corpo incorruptível. Certo? Um corpo incorruptível. Por que incorruptível? Porque a gente não vai ficar mais doente. A gente não vai sofrer mais, a gente não vai envelhecer mais. Nós teremos aquele corpo que Adão e Eva tinham, mas de uma maneira muito melhor. Agora, um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não envelhece. Pensa, Adão e Eva, se eles vivessem a vontade de Deus, eles iam viver e não iam morrer. O corpo deles não ia envelhecer. Eles não iam passar fome. Eles não iam ter febre. Mas depois do pecado de Adão e Eva, a morte veio. Ou seja, as almas começaram a se separar depois dos seus corpos. E agora, após a vitória de Cristo na cruz, as almas dos justos se separam dos seus corpos para o céu e dos injustos para o inferno. E no último dia, quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos, na segunda vinda de Cristo, que nós teremos uma aula sobre isso, todos os mortos do mundo, justos e injustos, serão ressuscitados, seus corpos reconstituídos e as almas vão se unir aos seus corpos de novo. No caso, deu para entender sim. Só que esse corpo ele vai ficar na terra novamente ou vai cada um ficar num lugar que foi julgado? Eu vou deixar para responder essa pergunta na aula sobre escatologia. Tá bom, vou deixar você curiosa. Que tem um pessoal que fala que essa terra aqui vai ser glorificada e o céu vai ser aqui este mundo. Outros falam que não, que esse mundo vai deixar de existir e nós iremos viver num céu, né? No céu eterno com o nosso corpo. Quem tá certo, hein? Tem muita discussão aí. O que nós temos como fé? Fé. Que nós queremos morar no céu. E o que nós entendemos como céu? Viver eternamente na morada de Deus. De Deus. E o céu, vai dizer, é um lugar. Ou seja, vou deixar em aberto aí pra você, tá? Tá bom, obrigada. Bom, pessoal. Então, é importante que nós possamos meditar muito sobre isso. Jesus, ele vence com a sua ressurreição. Jesus, ele vence a morte. Ele vence a morte. Aí o pessoal vai falar, não, isso aqui é a história da carochinha. É mitologia. Mitologia nada. Isso aconteceu na história. Não é que nem a história dos deuses romanos, dos deuses gregos, ou mesmo dos deuses maias e incas. Não, Jesus Cristo, ele era uma pessoa que historicamente aconteceu e tem aqui algumas coisas que provam a historicidade da ressurreição de Jesus. Mas lembrando, nós não cremos na ressurreição de Jesus porque temos fontes históricas, tá? Nós cremos na ressurreição de Jesus porque nós temos fé no que os apóstolos têm fé. Se sua crença na ressurreição de Jesus é baseada em provas materiais, a sua fé não vai ser fé. Porque se eu preciso de prova, então eu não tenho fé. Eu acredito porque eu vejo.
Assim como Tomé. Todo mundo viu Jesus ressuscitado e Tomé não, porque Tomé estava passeando, foi viajar, quando voltou todo mundo falou: a gente viu o Senhor, a gente viu Cristo ressuscitado. Ele só acredita vendo. Jesus Cristo apareceu, pode tocar, viu, entendeu? Jesus, o corpo de Jesus ressuscitado é um corpo físico, dá pra tocar, ele sentiu fome, ele comeu. Você tá entendendo? E aí Tomé ajoelhou e falou: meu Senhor, meu Deus, ó, você tá crendo porque você tá vendo. Mas feliz aqueles que nunca me viram, mas creem que eu ressuscitei. Jesus está falando de mim e de vocês. De mim e de vocês, porque nós não vimos Jesus enquanto sua vida pública. Não vimos. Mas nós cremos em tudo aquilo. Nós acreditamos em tudo isso. Então Jesus está falando que nós somos felizes. Porque nós cremos sem ter prova nenhuma, mas cremos. Mas mas as evidências históricas, os milagres, eles fortalecem a nossa fé. Agora eu vou encarnar aqui mais a parte historiográfica, tá, gente? Não durmam, por favor. Como provar que Jesus viveu no tempo e no espaço? Que ele não é uma história mitológica. O próprio Evangelho vai dizer: Jesus nasceu sobre Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele era um governador romano da Palestina. Ora, o Império Romano conquistou a Palestina e Pôncio Pilatos realmente existiu. Então, nós conseguimos colocar num tempo, nós conseguimos colocar num espaço a figura histórica de Cristo. Após a sua ressurreição, Cristo ele não apareceu para todo mundo. Cristo não saiu do túmulo falando: ai, gente, eu ressuscitei, viu? Se Jesus fizesse isso, as pessoas iriam acreditar em Cristo não por conta da fé, mas por conta daquilo que eu falei, da evidência. Cristo não quer que ninguém creia por conta de evidências históricas. Ele quer que nós tenhamos fé naquilo que ele diz e naquilo que seus discípulos disseram, naquilo que os discípulos e os apóstolos viram. Então, após a sua ressurreição, Cristo ele vai aparecer para os 12 apóstolos. Ou seja, ele vai aparecer para a igreja. E desde então, a igreja vai começar a pregar que Cristo ressuscitou. E nós vamos crer na palavra da igreja. Nós vamos crer na palavra da igreja. Nós não vamos crer porque a gente entrou lá no túmulo, realmente, aqui não tem corpo, logo Jesus ressuscitou. Não. Não é assim. A gente vai entrar no túmulo e crer que Cristo ressuscitou, não porque não tem um corpo ali, mas porque a igreja me disse. Porque Cristo apareceu aos apóstolos, os apóstolos disseram que viram Cristo, e os apóstolos estão dizendo, então eu creio. Por isso que nós chamamos de igreja católica apostólica, porque é a fé dos 12 apóstolos. Mas, a gente pode pensar, né? Vou fazer aqui o advogado do diabo. Talvez os caras não aceitou a derrota e inventou que Cristo ressuscitou, né? Inclusive, uma das fake news, quando os que condenaram Cristo à morte, os fariseus ficaram sabendo que Cristo, estavam todo mundo falando que Cristo ressuscitou, eles chamaram os guardas que estavam ali na guarda do corpo de Cristo, combinaram uma história com ele e os guardas começaram a espalhar que os discípulos surpreenderam eles na noite e roubaram o corpo de Cristo para espalhar a falsa notícia que Cristo tinha ressuscitado. Mas todos os apóstolos, um a um, durante a sua vida, foram presos, torturados e mortos por uma mentira. Todos, sem exceção, foram presos, torturados e mortos por uma mentira. Ninguém confessou a farsa. Todos eles eram tão fanáticos de morrer por algo que eles não acreditavam que era uma mentira. Gente, pega um mentiroso e começa a torturar ele. Ele vai falar a verdade. Ele vai falar: não, era brincadeirinha. Ressuscitou, não. Todos eles viveram, todos os apóstolos viveram, proclamaram a ressurreição e morreram defendendo a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque é verdade. Só tem uma coisa que faz uma pessoa
morrer mártir, ou seja, morrer defendendo o mistério da ressurreição de Cristo. É porque é verdade, eles viram. Então, os evangelhos também, os 4 evangelhos que foram escritos em locais diferentes e tempos diferentes, por pessoas diferentes, atestam os mesmos relatos. E além disso, Cristo apareceu a 500 outras testemunhas. E desde então nós temos fé nos apóstolos. E se Cristo não tivesse ressuscitado, algum dos apóstolos iriam falar sobre a farsa. Ah, aí a farsa aí, a farsa foi desbelada, mas não, todos eles morreram e morreram felizes, porque eles sabiam do que eles tinham visto. Eu vou colocar aqui uma imagem também. Vocês já ouviram falar do Santo Sudário? Sim. Pois bem, eu vou colocar o Santo Sudário. Eu vou falar como um cientista, tá, gente? É um pano de linho. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Diz a Bíblia que ele vai ser sepultado em um pano de linho. Que aqui é uma imagem no negativo. O pessoal tirou a foto e toda a fotografia tem o positivo e o negativo. E quando eles foram ver o negativo, mostrou o corpo de um homem. Um homem que morreu crucificado. Eu não tô falando que esse homem é Jesus, hein? Ainda. Um homem que morreu crucificado, que na sua cabeça tinha coroas de espinhos, que foi flagelado e que sofreu muito. Esse pano tem 2000 anos. Há 2000 anos Cristo morreu na cruz. Tinha aqui pólens de plantas que só existiam em Israel. Cristo morreu em Israel. Pólens de plantas que só existiam na época de Jesus Cristo em Israel e que não existem mais. E Cristo viveu em Israel na época que existiam essas plantas. E esse pano sempre foi guardado pelos apóstolos e com o tempo ele foi venerado por toda a igreja, tendo fé que esse aqui é o pano onde Cristo foi sepultado. E essa imagem, ela só ficaria uma imagem estampada assim se acontecesse uma grande explosão, como uma explosão nuclear, por exemplo. A ressurreição de Cristo foi como se fosse uma grande explosão de luz que marcou o corpo de Cristo no sudário. Esse sudário está na cidade de Turim, na Itália. E a sua autenticidade é comprovada pelos cientistas. Mas os cientistas não dizem se esse aqui é Jesus ou não. Eles dizem que é um homem crucificado que morreu há 2000 anos atrás na Palestina, e eles não conseguem entender como esse pano de 2000 anos não se degrada e como esse pano de 2000 anos tem uma imagem de uma tecnologia que na época não existia. Uma tecnologia de impressão. Gente, vamos ser... Meu coração se dobra por fé e fala, é Cristo. É Cristo. E eis aqui o rosto de Cristo. O rosto de Cristo. Eis aqui o corpo de Cristo. Então, isso aqui é uma evidência da ressurreição de Jesus histórica,
Mas não é. Isso aqui não vai dizer se nós temos fé em Cristo ou não. Os ateus, eles olham e eles contestam até hoje. Não é. É uma invenção medieval. Porque esse pano ele já pegou fogo na Idade Média. E teve freiras que fizeram remendos. Aí o pessoal, quando eles foi fazer pesquisa para ver a autenticidade do pano, eles pegaram um pedaço do pano que era uma parte do remendo medieval. Eles falaram, viu? Isso aí é da Idade Média, é uma farsa. Mas aí o pessoal pegou outro pedaço do pano que não viu que era da Palestina do anos 2000. Então fica esse debate. Não é isso que fomenta a nossa fé, certo? Não é isso que fomenta a nossa Eu fé. não li, tá no texto que ele mandou. Tudo bem, pessoal? Não é isso que fomenta a nossa fé. Mas isso aqui fortalece a nossa fé na ressurreição de Cristo. Assim como nós temos que ter fé. Mas só uma curiosidade: teve um milagre eucarístico na cidade de Lanciano, na Itália. Já ouviram falar do milagre eucarístico de Lanciano? Que a hóstia se torna carne na mão do padre. E desde aquele tempo, a hóstia não apodreceu, aquela carne não. Fizeram um estudo dizendo o seguinte: que lá em Lanciano, aquele pão que se tornou carne era de um coração, era parte do miocárdio do coração. O tipo sanguíneo AB positivo. No Santo Sudário tinha sangue. Qual é o tipo sanguíneo do sangue do Santo Sudário? AB positivo. Isso fortalece a nossa fé. Mas se eu não tiver fé, não vai ser isso que vai me dar fé. É eu, no meu coração, dizer, eu creio que é Cristo. Não tem como explicar, não tem como provar 100%, mas eu creio. Isso é fé. Então vamos continuar a leitura dos mistérios da ressurreição de Cristo. Eu vou deixar essa imagem aqui mesmo para vocês olharem e se impressionarem. Onde que a gente parou com o texto mesmo, que eu nem sei? Continuemos com o catecismo. Número 627, Tamires. Manda bala. Só um momentinho, deixa eu me localizar. É o 627, tá? A morte de Cristo foi uma verdadeira morte, na medida em que pôs em a sua existência humana terrena, mas por causa da união que a pessoa do Filho manteve com seu corpo. Este não se tornou um despojo mortal como os outros, porque não era possível que ele ficasse sob o domínio da morte. E por isso o poder divino preservou o corpo de Cristo na corrupção. E Cristo pode dizer ao mesmo tempo, foi cortado da terra dos vivos. A minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha alma da mansão dos mortos, nem deixarás que o teu santo conheça a corrupção. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Era disso sinal, até porque se julgava que a corrupção começava a manifestar-se a partir do quarto dia. Nós vos anunciamos a boa nova, de que a promessa seja aos nossos pais. A cumpriu Deus para nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. A ressurreição de Jesus é a verdadeira culminante da nossa fé em Cristo, acreditada e vivida como verdade central pela primeira comunidade cristã, transmitida como fundamental pela tradição, estabelecida pelos documentos do Novo Testamento, integrada como parte essencial do mistério pascual, ao mesmo tempo que a cruz. Cristo ressuscitou dos mortos, pela sua morte venceu a morte, e aos mortos deu a vida. Podemos, enfim, exclamar, Jesus ressuscitou. Aleluia. Bom, e sim, a morte de Cristo foi uma verdadeira morte. Porque muitas pessoas vão dizer, tem algumas heresias que vão surgir na antiguidade, que vão dizer que Cristo morreu aparentemente. Aparentemente.
Uns vão dizer que Jesus Cristo nunca teve corpo, é como se ele fosse um holograma andando por aí, entendeu? Que muitos não vão entender como que Deus pode morrer. Muitos não vão entender o mistério da encarnação. Cristo, quando ele se encarna, ele tem um corpo, ele se torna uma pessoa. Deus, ele se torna uma pessoa humana. Uma pessoa humana que vive e que, por graça de Deus, porque como Deus ele se torna humano e sem pecado, se Cristo não fosse crucificado, e vamos fazer um exercício mental. Cristo não foi crucificado e ele, se ele quisesse, ele viveria eternamente. Ele viveria eternamente, mas ele se permite morrer. E dentro do corpo humano é possível a possibilidade de morrer, porque o corpo humano ele está no tempo e no espaço, ele é frágil, ele é passível de paixão, de morte, né? De sofrer. Então Cristo, quando ele se encarnou, ele quis viver a experiência humana 100%. De sentir dor, de sentir frio, de sentir fome e de morrer. Para que ele pudesse nos redimir. Então a morte de Cristo foi uma verdadeira morte. Ele morreu bem morrido. Sem sinais vitais. Se fosse colocar ali os instrumentos médicos, ia tá lá. Sem batimentos. Ele morreu de verdade, biologicamente morto. E é isso que nos dá fé no prodígio que é a ressurreição. Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, no terceiro dia, tem um significado. Porque para os judeus, o quarto dia é o dia que começa a se demonstrar a corrupção do corpo. E é isso que torna, por exemplo, um dos milagres de Cristo mais famosos, a ressurreição de Lázaro. Você já ouviu falar da ressurreição de Lázaro? O amigo de Cristo que morre e já passa 4 dias após a sua morte. Para os judeus, 4 dias após a morte, não tem chance. Já começou a corrupção. Eles já aceitam a morte da pessoa. E Cristo entra no túmulo 4 dias após a morte de Lázaro e ressuscita Lázaro, que já estava com o corpo apodrecendo. Agora, Cristo não teve o seu corpo corrupto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, o corpo de Cristo não chegou ao estado de decomposição. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Pera aí. Corpo de Santa Bernadette. Deixa eu ver aqui. Vou espelhar pra vocês, pera aí. Ah, vocês estão vendo aqui, né? Sim. Essa aqui é uma das tantas. Aqui também tem de São João Maria Vianney, Santa Bernadette, tem de São Padre Pio também. São corpos de santos, pessoas santas que morreram em Cristo e os corpos deles não entraram em decomposição. Essa aqui morreu no século XIX. São Padre Pio morreu 60 anos atrás. Santa Cecília tem o corpo incorrupto também. Ela morreu no século II depois de Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Muitos santos, eles viveram uma vida tão santa que o corpo deles vai permanecer intacto. Aqui não tem técnica de mumificação, o pessoal já estudou. Aqui não tem técnica
É de não for não porque tipo assim, o pessoal nem sabia que não tem, eles não tiraram os órgãos internos deles como os egípcios faziam para fazer suas múmias. Não, tá tudo aqui, ó. Os olhos tá aqui, tá tudo aqui. E por que não apodrece? Se a gente deixa um pedaço de bife fora da geladeira 2 dias, o negócio fica podre. Como que? Nós somos feitos de carne. Por quê? Porque eles estão aguardando. Eu já vou deixar você falar, tá? Eles estão aguardando a ressurreição de Cristo. E por uma vida tão santa que tiveram, o seu corpo vai aguardar a ressurreição de Cristo incorrupto. Incorrupto. Fala, Pedro. Estamos vendo isso acontecer com o corpo do Carlos Acutis, né? Então, Isso. a gente está vivendo, tá próximo de ser beatificado, né? Então, é algo que não tem como explicar pela ciência, mas que hoje a gente vive exatamente isso, é pela fé, né? Isso. O Carla Cutis tem corpos que eles vão ter um certo grau de corrupção, mas não total. Carla Cutis ele tinha a maioria do seu corpo perfeito. Outros tiveram que fazer um retoquezinho com cera, essas coisas. Mas, por exemplo, tem uns que nem precisa fazer nada, tá perfeito. Tudo isso mostra, é um sinal de que esses corpos aguardam a ressurreição no último dia. A maioria de nós vai virar pó dentro de um caixão, tá? Relaxa. Mas não tem problema. Imagina se um dia forem abrir o túmulo do Pedro, que morreu com fama de santidade e está incorrupto. Tem muitos corpos incorruptos. Inclusive tem uma história de uma ordem chamada a Ordem dos Cartuchos. Que lá eles vivem numa humildade extrema, né? Tanto que quando se morre, não coloca nem o nome da pessoa que morreu. Só sabe que você tem que rezar pelaquela pessoa e pronto, né? Um dia encontraram. Eles foram abrir, exumar um corpo, né? E estava incorrupto. E falou o seguinte: Superior, encontramos o corpo de um padre nosso que está incorrupto. O que nós fazemos? Ele fecha e deixa lá. Porque nós, cartuchos, nós vivemos a santidade e no silêncio, sem chamar a atenção para nós. A ordem dos cartuchos, ela é assim. Mas normalmente, eu fico perguntando, quantos corpos incorruptos de pessoas que foram muito, muito santas encontraremos, né? Até o fim dos tempos, né? Então, é sobre isso, né, que eles ressuscitarão com Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo, né? E vamos agora para a última parte da nossa aula, que é Jesus ascende ao céu. Vamos numa única leitura, direto e reto, tá, Tamires? Tá bom. Peraí. Jesus ascende ao céu. Jesus ficou 40 dias com os seus neste mundo. Apareceu várias vezes aos seus discípulos. Tomé, adiante que Cristo ressuscitado quis ver para crer. Tocou em suas chagas e confessou: Eu serei meu Deus. Apareceu para os discípulos de Emaús, que o reconheceram ao partir do pão. Mas as aparições de Jesus eram esporádicas, pois em seu corpo glorioso este mundo já não o suportava. Então ele sobe aos céus. Meditemos os mistérios da ascensão de Jesus. Ó, Tamires, já tem uma dica para aquela pergunta que você disse, hein? O Jesus tem um corpo glorioso, ele parece que esse mundo não suporta um corpo glorioso. Tem que ir para outro lugar. Então, já tem uma dica aí daquela sua pergunta, né? O Jesus, ele ficou 40 dias aqui na Terra após a sua ressurreição. Apareceu para os discípulos de Emaús, né? Vocês podem ler os evangelhos depois, né? Para ter mais detalhes, né? Sobre. E ele fazia aparições esporádicas, ele ia, desaparecia, né? Os discípulos de Emaús, quando eles reconhecem Cristo, Cristo, pum, sumiu, né?
Porque o corpo glorioso, ele pode ter alguns dons, né? A bilocação está em dois lugares ao mesmo tempo, certo? E alguns santos experimentaram neste mundo alguns dons, como a bilocação. Tipo, São Padre Pio, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, né? O pessoal jurava. Eu vi Padre Pio, sei lá o que, ele veio visitar meu pai no hospital, mas Padre Pio nunca saiu de São Giovanni Rotondo, na Itália. Ele nunca saiu de lá, ficou lá a vida toda. Mas viram até Padre Pio voando, parando o bombardeio, que era época da Segunda Guerra Mundial, os caras iam jogar uma bomba no convento dele. Aí os pilotos indo lá, pronto pra jogar a bomba, e de repente, eu tô vendo um frade voando. E o Padre Pio lá no céu, opa, vira, vai jogar bomba aqui não. Tanto que os comandantes mandaram vários aviões, até o general foi lá, eu mesmo vou jogar essa bomba. E o general viu. História verídica, tá? Se os santos de Deus têm todos esses... se os santos de Deus, eles conseguem ter essas graças, é porque Cristo permite que alguns aspectos da eternidade, muitos já possam viver aqui e agora. E Cristo, ele tem, tipo assim, eu tô tentando não usar uma linguagem, né, tipo, superpoderes, porque senão a gente vai pensar que Cristo é um herói da Marvel. Não. Ele tem essa graça divina, né? O corpo glorioso, ele é um corpo que consegue superar o tempo e o espaço, né? Por isso que este mundo, ele não foi feito para pessoas com corpos gloriosos, mas o céu sim. Então, olha só, vamos continuar a leitura. A ascensão de Cristo marca a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, de onde há de voltar, mas que, entretanto, o oculta aos olhos dos homens. Cristo morreu e voltou à vida para ser Senhor dos mortos e dos vivos. A ascensão de Cristo ao céu significa a sua participação na sua humanidade, no poder e autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele possui todo o poder nos céus e na terra. Está acima de todo o principado, poder, virtude e soberania, porque o Pai tudo submeteu aos seus pés. Cristo é o Senhor do cosmos e da história. Nele, a história do homem e até a criação inteira encontram a sua recapitulação, seu acabamento transcendente. Depois da ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Estamos já na última hora. Já chegou, pois, a nós a plenitude dos tempos. A renovação do mundo já está irrevogavelmente adquirida e, de certo modo, encontra-se já realmente antecipada neste tempo. Com efeito, ainda aqui na terra, a Igreja está aureolada de uma verdadeira, embora imperfeita, santidade. O reino de Cristo manifesta já a sua presença pelos sinais miraculosos que acompanham o seu anúncio pela Igreja. Então vamos lá, Cristo, depois de 40 dias, ele prepara a igreja, né? E ao preparar a igreja, ele irá agora prometer o Espírito Santo de Deus. Cristo, ele vai subir aos céus e ele vai dizer o seguinte: não se preocupeis, quando eu subir aos céus, eu não vou abandonar vocês, eu vou enviar o Espírito Santo que vai guiar a igreja até que eu volte. Então, olha só essa imagem, contemplemos Cristo subindo aos céus. Cristo sobe aos céus e está agora lá agora. Cristo está lá nos céus agora. E acontece o seguinte: Cristo está subindo aos céus de corpo e alma. Não é só o Espírito de Cristo que está subindo aos céus. Cristo está subindo aos céus de corpo e alma. Significa que Cristo colocou no céu um corpo humano, o dele. Cristo colocou no céu a humanidade.
Porque se Cristo ele participa, se Cristo tem corpo humano, então ele participa da humanidade. E Cristo então ele conseguiu colocar o gênero humano no céu. E isso significa que todos nós agora temos capacidade de também ir ao céu com o nosso corpo. Entenderam a lógica? Só entra no céu aquilo que participa das coisas do céu. Cristo colocou no céu o corpo humano. E como nós temos corpo humano também, podemos entrar lá. E a ascensão de Cristo abriu o céu para que o nosso corpo pudesse entrar lá. Para que nós possamos entrar lá. Então ele abre as portas do céu para nós. Coloca a nossa humanidade no domínio celeste de Deus. Por fim, agora no céu, Cristo é a nossa última imagem de hoje, eu prometo, tá? Peraí. Agora no céu, Cristo... Peraí. Ah, olha que linda essa imagem. Está sentado à direita do Pai. Sua coroa não é mais a coroa de espinhos. Cristo Rei é o nome que nós chamamos, né? Cristo Rei. A gente fala, viva Cristo Rei, aqui Cristo Rei. Rei dos vivos, Rei dos mortos, Rei do universo. E desde então, a igreja guiada pelo Espírito Santo é Cristo na Terra. A missão de evangelizar está na igreja. Cristo não ia ficar nesse mundo indo do... Tá bom. Cristo não ia ficar aqui neste mundo. E imagina, Cristo aparecendo para todos os povos já assim, glorioso. As pessoas iriam ter medo e se converter pelo medo. Mas não, Cristo sobe aos céus e envia a sua igreja, ou seja, outras pessoas, pessoas que têm fé, pessoas que têm o Espírito Santo para evangelizar todas as nações. Antes de subir ao céu, Cristo vai dizer: ide a todas as nações, pregai o evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias. E Cristo sobe aos céus. E deixa a igreja com essa missão de ir a todos os povos e pregar o evangelho e batizar todas as criaturas. Cristo reina no céu, Senhor dos vivos e dos mortos. E Cristo humano, Cristo divino no céu, para dizer que nossa humanidade tem que ir para a divindade, tem que ir para o céu. Amém. Amém. E assim a gente encerra a aula de hoje. Já preparando agora as próximas aulas, a gente termina aqui o nosso curso de Cristologia. Meditamos sobre Cristo e sua vida. E a próxima aula a gente vai começar o nosso curso de Eclesiologia. A gente vai começar a estudar a igreja, porque Cristo não deixou a igreja. Então nós vamos começar a estudar a igreja, os sacramentos, a estrutura da igreja, os bispos, os padres, a missão do Papa. E tudo vai começar em Pentecostes. Né? A gente vai começar a nossa aula falando da fundação da igreja em Pentecostes. Né? Dos discípulos, dos mártires. Né? Que foram ao mundo pregar o evangelho. Mas é isso aí, pessoal. Deixo aqui